Boa tarde, amigos, donos da Bola RS. Nesta quarta-feira no ar, Band TV para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube, também à sua disposição, convidando todo mundo para participar da nossa enquete, a nossa pesquisa lá no YouTube, aba Comunidades. Clica lá e vota conosco. Vai pro ar a pergunta desta quarta-feira. Quem tem a missão mais difícil? O Grêmio, para ser o campeão da Série B, e o Grêmio tem esta obrigação de almejar, de competir, de disputar pelo título da Série B, ou o Inter para fechar o Campeonato Brasileiro dentro do G4, vaga direta a Libertadores da América. Matheus Dávila, tem uma informação aí de bastidor do Grêmio muito interessante que explica aqueles percalços do ano passado. Tudo bem, Dávila? Boa tarde. Fala, Meneghetti. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É um resgate, né? Porque o técnico Thiago Nunes, treinador que abriu a Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, comandando o Grêmio, deu uma entrevista e falou sobre a sua arrancada, sobre aquele período de transição, saída de Renato, a chegada dele, o que rolava no bastidor tricolor. E é justamente isso que nós vamos destacar agora. O que falou o Thiago Nunes, o que ele enxergou até para justificar uma arrancada tão ruim de Série A em 2021 que gerou o rebaixamento, Thiago. Então a saída do Renato, ela coincide com o fim do ciclo de muitos jogadores. Sabe, jogadores que foram campeões naquele modelo de jogo e naquele período já não conseguiam mais jogar, já não tinham mais espaço para isso. Agora, ao mesmo tempo, o Renato trazia uma tranquilidade para a política interna do clube. Sim. Por quê? Porque ele virou uma estátua. De maneira prática, ele tem uma estátua lá. E ele afastou do Grêmio, afastou do clube, todos os dirigentes políticos possíveis. Então a relação do Renato era direto com o presidente do clube, realmente. Ele mandava no futebol do clube. E a gente começou a receber uma pressão externa muito forte internamente. Porque o clube já não tinha a blindagem que se tinha com o Renato. Eu não sou do tamanho do Renato. O Renato é muito maior. Ainda mais se pensando em Grêmio. Ninguém que for ao Grêmio vai conseguir ser maior que o Renato. Sabe? Então ele blindava e afastava muitas pessoas. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, o Grêmio tinha um elenco desequilibrado em termos de jogadores. Se fala que tinha um bom elenco, tinha. Mas tinham jogadores ali que já estavam no final do ciclo e que não conseguiam mais botar o pé na arena, que a torcida queria matar os caras. Então a saída do Renato... Bom, daqui a pouco a gente tem um outro trecho do Thiago Nunes, ex-técnico do Grêmio, participou do rebaixamento, né? Foi campeão gaúcho, é verdade também, mas tem um outro trecho sobre o rebaixamento propriamente dito. Nesse primeiro trecho, como é que eu avalio? Em primeiro lugar, o que ele disse é absolutamente, na minha opinião, o que aconteceu. O segundo, eu acho que ele não deveria dizer. Eu acho que é um técnico que está aí na sua... Não é um técnico consolidado, afirmado, tem títulos importantes, mas quando ele diz isso, o clube que vai contratá-lo daqui para frente vai pensar, pô, se eu tiver um problema aqui, 2, 3 anos depois, um ano depois, o Thiago Nunes vai lá e conta tudo que acontece no bastidor do clube. Eu acho ótimo para o jornalista, para o jornalismo, mas para o clube que o contratou, eu não acho uma boa. Pelo amor de Deus, gente, o Ribeiro, pelo amor de Deus. Primeiro assim, ó, eu sonho com um dia em que alguém que faça um mau trabalho no futebol venha a público para dizer o seguinte, olha, eu fiz um mau trabalho. Isso não vai acontecer, tá? É um sonho meu que não vai ser realizado. Segundo, toda vez que um técnico assume no lugar de outro, é porque o clube passa por instabilidades. O seu Thiago Nunes, quando assumiu o Grêmio, não era diferente do que acontece com 100% dos técnicos que assumem um clube no lugar de outro. Terceiro, narrativa de quem foi incompetente, né? Narrativa de quem foi incompetente. O Thiago Nunes é um técnico que surgiu bem no futebol brasileiro e que afundou com péssimos trabalhos em vários clubes e hoje é um treinador de terceira linha. Blá, 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 blá e blá, blá, blá. César Cidade Dias. Meneghetti, ontem nós tivemos a participação do Ribeiro Neto falando de Shakespeare. E hoje nós seguimos na linha da filosofia, já que Thiago Nunes, em sua entrevista brilhante, ela chama o nosso querido filósofo Homer Simpson mais uma vez. A culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. É uma barbada eu sair distribuindo um monte de coisa, um ano e meio depois, por que o Grêmio caiu? Tudo isso que o Baldasso falou e que tu citaste, vocês têm toda a razão. Não deve dizer, mais do que isso, é evidente que tu tem a participação. O mais importante é tu detectar o problema na hora. Detectar depois, eu posso ser treinador então. Depois do fato é uma barbada, Meneghetti. Ribeiro, quero te ouvir. Bom, eu quase estou na tua linha, né? Porque é o seguinte, o Renato, e aí é aquela história do falar do ídolo, né? A gente tem uma opinião impopular. E eu, torcedor parcial, não quer saber, entendeu? Ele não tem essa visão racional. E tá tudo bem, porque torcedor é assim mesmo, tá? Agora,
pragmaticamente, o Renato levou o Grêmio ao céu e depois deixou ele no inferno. Essa que é a grande verdade. Não, mas eu não posso colocar o rebaixamento na conta do Renato. Não, Eu não coloco. Tá bem, mas o rebaixamento do Grêmio começou muito antes Tá daquele bem, ano. mas ele não foi técnico do Grêmio em nenhum jogo do rebaixamento. Mas aí que tá. Se o Renato fosse só treinador, e tu tava 100% correto, tô fechado contigo. O Renato não foi só treinador. O Renato contratou, o Renato demitiu, o Renato fez e aconteceu. Eu responsabilizo quem deu esse cartaz pro Renato. Evidente que sim. Mas ele não estava aqui no rebaixamento, Ribeiro. Quem deixou o Renato fazer isso foi o presidente Bolzan. É óbvio. Não, e não é só o presidente Bolzan. Foi o presidente Bolzan, foi o conselho de administração, foram os vice-presidentes de futebol. Paulo Luz, por exemplo, então, que trabalhou com o Renato e que pecou por omissão e também é integrante do conselho de gestão, paga essa conta, Ribeiro. Só aconteceu porque teve um primeiro mandatário e os clubes são presidencialistas que deixou isso acontecer. Mas, gente... Tá? Então, assim, só para terminar. Então, realmente, o quadro que o Thiago Nunes falou é verdadeiro. É isso que eu estou dizendo. Verdadeiro, tá? O Grêmio, o Renato levou o Grêmio ao céu com a sua competência, com a sua estrela, enfim. Que beleza. Mas o Grêmio, o Renato ajudou a construir o que o Grêmio é hoje. Mas vem cá, déjà vu que nós estamos tendo aqui, essa discussão nós já tivemos aqui. Essa discussão é tão... Nós estamos comentando em cima da entrevista desse rapaz, né? Esse diagnóstico, nós já chegamos lá atrás. E outra coisa, vou dizer mais uma. Quando o Thiago Nunes veio para o Grêmio no lugar do Renato, qual era a informação dos repórteres? Sabe o que eles diziam? Olha, a partir de agora, muda o organograma. A partir de agora, os homens do futebol vão entrar mais no vestiário porque o Renato não deixava entrar. O Thiago Nunes chegou no Grêmio sabendo que era isso que ia acontecer e ele foi incompetente de não conseguir fazer nada. O César está escrito lá e eu quero ouvir o JB que não falou no programa ainda. Por favor, João Batista. Eu primeiro. Sabe que eu aproveitei o debate aqui e mandei mensagem para duas pessoas importantes no contexto do clube para saber a opinião delas sobre tudo que o Thiago Nunes falou. Eu acho muito importante tu falar isso, porque quando eu estava de um período curto de descanso, eu recebi muitas críticas que tu e o Ribeiro Neto, especialmente, ficam o tempo inteiro no programa de celular e a câmera. Abre a câmera aqui, Chiclé. Quando a gente abre essa câmera aqui, a gente vê. Então, tu e o Ribeiro Neto, quando estão no celular, estão em busca de informações, de contatos, é isso? Tu não? Não, eu estou resolvendo problemas internos. Tá bem. Então, tu, JB, por favor. Problemas da empresa? O que tu conseguiu aí já? Mas deixa eu só entender. Tem muito problema a empresa para resolver? Vamos adiante, vamos lá, Fra. Alguém te respondeu os teus questionamentos? Não, estão ditando aqui, as duas pessoas. Na sequência, eu dou o parecer delas. Mas, gente, pra mim tem uma coisa que resume tudo, tá? Pra mim tem uma coisa que resume tudo, velho. 7 jogos, 2 pontos, lanterna do Brasileirão, cara. Não tem o que falar. Eu vou dizer mais, o Grêmio caiu, não foi pela campanha no restante do campeonato. O Grêmio caiu pelo seu começo de brasileiro. O Thiago Nunes é o principal responsável entre todos os técnicos pelo rebaixamento do Grêmio. Em cima, só um pouquinho, Ribeiro. Calma. Todo mundo vai falar, Ribeiro. Só em cima dessa tese do Baldasso, o Pepe Guardiola coloca lá no livro dele, né, que uma liga, um campeonato, assim, de pontos corridos, tu ganha nas primeiras 8 rodadas, tu perde nas primeiras 8 e tu ganha nas últimas 8. Então o Grêmio perdeu, não só o campeonato, mas foi rebaixado, eu concordo. Baldasso, ele começou o rebaixamento ali. E não no Renato. O Renato faz parte de uma política conceitual, Ribeiro. Que é o mais importante. Não sei, Ribeiro, mas alguém deixou ele fazer, ele mandar. Tudo bem. O que o Thiago Nunes fez? Ele colocou a culpa do rebaixamento no Renato. Não em outras palavras, ele fez isso. Eu não acho que não. Em outras palavras, ele fez isso. E outra coisa, com todo o respeito assim e humildade que eu tenho, o Thiago Nunes não está em discussão aqui. O trabalho do Thiago Nunes não é o que nós estamos discutindo. Só entrou... Mas ele tem que ser discutido. Mas isso já foi feito. O Thiago Nunes... Não impede que a gente faça, não. Agora ele voltou à pauta, O fato do Thiago Nunes estar entrando no programa hoje e ser motivo de debate, não foi o trabalho que ele fez, que todo mundo sabe. Sim, que foi sua declaração. Foi o que ele falou da situação do Grêmio no momento que, tudo bem, nós já sabíamos e até discutimos, mas que foi sublinhado e por isso que nós estamos falando aqui. Entendeu? Agora, naquele momento, 2 pessoas mandavam no Grêmio. Renato, em primeiro lugar, e o presidente Bolzan, que fazia tudo. Ou tu não esquece que numa reunião de diretoria, JB está aqui, numa reunião do Conselho Deliberativo, questionado sobre as contratações do Grêmio, quase todas equivocadas, qual foi a resposta do presidente? Eu atendi uma demanda do meu treinador. Ou seja, o Renato mandava sozinho. Então, não adianta nós taparmos o sol com a peneira. O Grêmio, que foi muito mal treinado pelo Thiago Nunes, estava sendo gerido por uma pessoa só, chamada Renato Portaluppi. Eu acho que isso eu concordo contigo. O JB já recebeu a resposta, eu estou curioso e eu vou ficar curioso porque agora eu quero ouvir o César.
Não, é que, na verdade, a gente está falando, e eu concordo com vocês, a gente está repetindo as histórias e, de alguma forma, tem que repetir. Só que essas histórias que a gente está repetindo, Ribeiro, elas passam exclusivamente pelo fato do treinador não ter participado delas. Porque se tu olhar, ele está falando como se estivesse comentando exatamente como tu comenta, como o Meneghetti comenta, como eu comento, exatamente a mesma forma. A única questão é que ele era protagonista, e ele foi contratado para ser protagonista. Aí ele diz, eu cheguei num clube em transição, eu cheguei num grupo que não estava completo, eu cheguei num ambiente em que dirigentes entraram e não entravam, estavam sedentos por poder. Sim, tu era do ambiente. É diferente tu ser protagonista e tu comentar sobre um fato que tu tá olhando. O que me pareceu, e aí eu achei um pouco fora de tom, é que ele fala como se ele tivesse nos donos da bola, e ele não estava nos donos da bola, ele é peça disso. E isso eu tô curioso para ouvir o que o JB tem para falar, exatamente por isso. Quem estava do lado dele viu o quê? Esse ponto que tu coloca é realmente interessante. Ele fala como um analista, como um debatedor. E ele é peça, ele é protagonista, ele é agente protagonista, é muito protagonista daquele processo. Concordo contigo. JB. Meneghetti, eu fiz exatamente o que a gente tinha falado durante o programa aqui, aproveitei que estávamos no debate e mandei para uma pessoa importantíssima no Grêmio. Assim, mais importante que ela é muito difícil, tá? Improvável. E aí a pessoa me deu a seguinte resposta. Eu perguntei, olha, eu não vou dar o nome, disse assim, eu garanto o off da pessoa, só vou trabalhar com a informação, mas eu queria uma visão de dentro do clube para a declaração dele. Aí ele falou, não podíamos contratar naquele momento dele, porque a janela abriria só mais tarde. Lembra que ele reclamou em um momento que só em agosto abriria? Aí ele falou, mas eu pergunto, 2 pontos, por que ele fez 2 pontos em 8 jogos e o Filipão 20 em 11, se o elenco era o mesmo? É isso aí. Tá respondido, é isso aí, matou. Aí depois ele fala sobre as contratações que eu até posso falar na sequência que a gente vai colocar. Mas a principal colocação que as pessoas me falaram é o seguinte, porque, isso vem do Grêmio, o Thiago Nunes fez 2 pontos em 8 jogos e o Filipão fez 20 em 11 se o elenco era o mesmo. Aí a pessoa até relatou, a Covid realmente nos dizimou. Isto é verdade. Mas o Grêmio não está engolindo essa versão dele. Mas todos os clubes tiveram problema de Covid no futebol brasileiro, né? Ou se estão todos 90%. E eu continuo com a minha convicção, com o Filipão mantido no cargo e fazendo o que o Filipão tinha sugerido, a implosão do vestiário, não tem como saber mais. Nunca mais vamos saber, que o Grêmio ainda teria chance. E acho que o Grêmio escaparia do rebaixamento, verdade isso? Acho que escaparia. Rodrigo, tem mais um trecho aí sobre o que disse o Thiago Nunes. Te interrompo. Nessa versão, Meneghetti, nessa versão que nós escutamos, o técnico Thiago Nunes ele falou sobre ambiente e contexto da sua chegada. Só que na entrevista, durante a entrevista lá no Flow Sport Clube, ele falou sobre o processo do rebaixamento, o que gerou este rebaixamento de fato para o Grêmio. E a gente acompanha agora. Precisava reforçar o elenco naquele momento. E a gente ganha e a vitória acabou trazendo o quê? O sentimento de que vamos esperar. Vamos esperar a janela de agosto. A gente teve uma crise de Covid lá, velho, absurda. Nunca vi igual. Passamos aí de 20 casos de Covid. Iniciamos o brasileiro, né, todo costurando o time para tentar colocar em campo. E resumo da ópera, em 7 jogos do brasileiro, 5 derrotas e 2 empates. Caí. Sabe? Então, poderíamos ter feito algo melhor a médio e longo prazo, sim. Penso que a direção poderia ter tido a sensibilidade de entender mais sobre isso, ficar menos suscetível à pressão externa, para que a gente pudesse passar por essa fase e recuperar a equipe, fazendo um processo de transição para a temporada seguinte. E aí a questão da expectativa e comunicação. Antes da minha chegada, a direção do clube vendeu uma ideia pública de que o Grêmio seria campeão brasileiro. Ia parar de focar nas competições de mata-mata para ser campeão brasileiro. Só para a gente já projetar o próximo debate. É bom técnico, tá? Na minha opinião. Eu sei que vocês aí do outro lado agora vão me xingar, Baldasso, JB, Ribeiro. Eu acho que é bom treinador, viu, Baldasso? Eu sei que tu vai estar muito com isso, talvez o César também. Mas eu já vi um bom time montado pelo Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, sem grandes talentos, ganhar uma Copa do Brasil dentro do Beira-Rio com supremacia sobre o Inter. E ali se imaginou que pudesse ser um bom treinador, Meneghetti, que ele confirmou que ele não é. Aliás, essa entrevista dele é uma das coisas mais nojentas que eu vi nos últimos tempos. Vocês já perceberam uma coisa? Prestem atenção. A passagem dele pelo Grêmio. Ele destruiu o ambiente de trabalho dele, o fato do Renato ter saído, questões políticas e tal. Quando terminou o gauchão, que ele só ganhou por culpa do Inter, que tinha o Miguel Ángel Ramírez,
tá? Só ganhou o Gauchão por causa disso. Ele disse que a culpa foi da direção, que não contratou ninguém. Ou seja, ele não teve culpa em nada. Nada. Ele tem um outro trecho que nós não vamos mostrar aqui, que ele culpa os influencers também. Ele culpa os torcedores da internet do Rio Grande do Sul. Ele culpa o César Cidade Dias, ele não cita, mas os influencers do Grêmio, que o César... A culpa não é dele, a culpa é do César, é do Farid, ou sei lá de quem. A culpa não é dele em nada. Esse treinadorzinho não teve culpa em nada. Eu separo bem as coisas. O fato de eu achar que ele não deveria ter dado esse tipo de entrevista é só a minha opinião. Ele tem o direito de dar a entrevista que ele quiser e eu tenho o direito aqui de opinar. Eu separo só, JB, isso do fato dele ser técnico. Ele fez um trabalho péssimo no Grêmio, mas eu continuo achando que ele tem ferramentas para fazer um bom trabalho. Eu não sou gestor. Mas em algum momento da carreira tua, do Ribeiro, vocês nunca... Baldasso já foi gestor. Baldasso já foi um ótimo César gestor. já foi gestor. CCD já foi gestor. Dávila é gestor do canal A Dupla. Do canal A Dupla. Paulinho Pires é gestor também. Tu é gestor do teu negócio milionário na internet. Mas você que como só tem eu, então eu brigo só comigo. Mas é possível que tu te demita em algum momento. Não, às vezes eu tenho vontade. Que é bem diferente. Às vezes eu tenho vontade. Mas pelo menos o dinheiro fica só pra mim. E o Dávila tem que... Imagina, o Dávila tem que cuidar do canal, tem que gerir o canal e ainda o Tiger Junk. O que é difícil. Mas olha só, vocês nunca tiveram um repórter, que era bom repórter, mas era problemático. E vocês não pensaram... Não, eu tive um ou outro que era bom e não era problemático. Um ou outro, assim. Que era bom. Ribeiro, entre os 50 que passaram, tinha um que era bom e não era problemático. O normal é ser problemático. Ou ser ruim ou ser problemático. Tá, só uma dúvida. E eu sou o quê? JB, vamos adiante na pauta. Vamos adiante na pauta, senão tu vai ter que fazer terapia hoje, tá? Vou ter que fazer terapia. Não, já fui ontem. Já fui ontem, né? A Yara, beijo Tu é que ela me craque, cuida. JB, tu é demais. Tá, mas ô Meneghete, assim, ó. Não adianta, é um combo, cara. Vários bons repórteres já saíram de empresas de comunicação. Tô citando a nossa profissão, a minha particularmente. Inclusive eu que fui demitido de 3 rádios justamente por isso. Porque os caras dizem, olha, tu até vai bem no ar, mas tu é uma mala, ninguém te aguenta, os caras te odeiam no bastidor, a gente tem que te demitir. Não adianta ele ser bom lá, taticamente, mexer os pauzinhos, sendo que assim, ó, no Grêmio, os relatos que eu tenho é que o Thiago foi extremamente arrogante, prepotente, brigou com todo mundo. Aí tu vai no Corinthians, o relato é que ele foi arrogante, prepotente, brigou com o Corinthians, mesmo que essa entrevista passe o contrário, que ele é humilde. Não, a entrevista não passa que ele é humilde. A entrevista vai, passa Ribeiro. para o Já vou te chamar aí, Sérgio, segura aí. Eu amavamente vou discordar. Hoje eu não queria, tá, Berenguer? Mas de novo vou ter que discordar do amado mestre. Entendeu? O Thiago Nunes, ele tem método. Não há dúvida que ele tem método. Né? Não sei se ele estudou, ele trabalhou para isso, e é legal. Ele é o professor que tem uma aula tecnicamente exuberante. Só que, infelizmente, a prática dele, os seus alunos não conseguem absorver. Existem outros treinadores que são assim. Tá? Então, aliás, quando o Thiago Nunes chegou no Grêmio, o que foi vendido, inclusive, pelo próprio Grêmio, tá? Ah, agora tem treino. Lembram? Botavam as imagens de treino e quadro para dizer, não, o Renato não tinha método, era no vamos que vamos, tinha a sua estrela, mas ele agora tem isso, chegou é o que um o Meneghete está professoral. dizendo. Tal. Só que o Thiago Nunes nunca conseguiu sair da sua boa fase do Atlético. Em tudo que ele passou depois, ele fracassou. Tá, mas o Dorival Júnior está se reinventando agora. Não, mas o Dorival mostrou que era tem trabalhos ruins, o Cuca tem trabalhos ruins também. Bom, o Dorival do Santos, o Santos do Dorival foi fantástico, Tudo maravilhoso. bem, bom, mas ele teve a oportunidade, ele é mais velho que o Thiago Nunes. Ribeirinho, o que tu tá falando é o que o Meneghete falou. Eu não estou terminando com a carreira do Thiago Nunes, estou dizendo que ele, no método dele, ele não consegue passar para o jogador. Não dá, isso não é totalmente verdadeiro, o que tu estás falando. Não é, não, no Atlético Paranaense ele passou. Ribeirinho, No Atlético ele passou, Ribeirinho, então não é verdadeiro. Não, estava de aniversário lá. Aí é o seguinte, aí não, né? O cara ganha, tá de aniversário, o cara perde, o cara é ruim. Ele não passa. Mas ele ganhou. Ele fez um grande trabalho no Atlético Paranaense e fez outros trabalhos ruins que não deu certo. Então, tá o que bem? eu vou fazer? Quantos técnicos a gente conhece assim? Quantos técnicos? Te empilho 200 aqui. Então, ruins, técnicos ruins. Não, tem técnicos bons com trabalhos ruins, Ribeiro. Mas tô te dando o Dorival Júnior, que já fez trabalhos ruins. O Cuca já fez trabalhos ruins. Mas esses alternam bons e ruins. O Thiago Nunes só tem um da bom e América. outro ruim. O Renato ficou 30 dias no Atlético Paranaense. O Renato é campeão da América, bicampeão da Copa do Brasil. Tem trabalhos ruins. Mas o Meneghete, o Renato e Thiago Nunes não podem estar na mesma Claro fase. que não, eu tô falando de técnico em geral. O Renato só foi grandes treinadores com trabalhos ruins, O Renato gente. só foi grande treinador do Grêmio. Ele até ganhou ele foi campeão da Copa do Brasil. E o Thiago Nunes só foi no Atlético Paranaense.
esse. bom, é isso aí. Não, Renato, peraí. O trabalho do Renato no Flamengo não é tão horroroso quanto o Mas também parece. com aquele Pô, time ele da levou- Pena. Não, é horroroso. Não, Aí não, é O horroroso. Renato foi campeão. Olha como é que saiu de lá. Ele levou na final. O Renato foi Os caras campeão ficam da Copa mal do Brasil com o acostumados. Fluminense, foi finalista de uma Libertadores com o Fluminense, gente. O Vamos Thiago lá. Nunes não fez nada perto disso. Vem, César. Como que não foi campeão? Dentro ainda da linha de raciocínio do Thiago Nunes e dessa entrevista, eu peguei 2 pontos aí do que ele falou, e até dentro do teu raciocínio sobre o Filipão, que eu queria que a gente levantasse aqui, porque são 2 informações. A primeira delas, o Thiago Nunes não via dificuldade de entendimento do vestiário. Ele não queria rompimentos dentro do vestiário, pelo contrário, ele achou que o tempo daria condição de trabalhar. Ele não queria tirar o Diego Souza, ou tirar o Rafinha, que era uma sugestão do Filipão. Esse é o primeiro ponto. E o mais importante para mim, ele fala que o Renato afastou dirigentes que queriam poder e que eles estavam sedentos por poder para voltar para o vestiário. Quem são? Quem são esses dirigentes que foram tirados? Ele falou em 5 anos que o Renato afastou. Quem são esses dirigentes? Transição, base, profissional? Quem são essas pessoas? Por que é importante a gente citar isso? Porque esses são fatos que ele posiciona. Que o vestiário era bom, que não tinha problema, era um problema de gestão apenas de colocação de peças. E o outro é que existiam pessoas que tinham voltado ao poder a partir da saída do Renato. São dúvidas que eu queria entender. E só ele pode responder isso aí, para ficar bem claro. Ô, Matheus Dávila, um destaque do Internacional, por favor. Inter que já está no Peru, Meneghetti, faz um trabalho em Lima, já fez uma movimentação em Lima e logo mais viaja para Arequipa. É importante colocarmos aqui que o técnico Mano Menezes, ele tem um mistério nas mãos e esse mistério está no meio-campo. Tem relacionado para o jogo o Taison, o Maurício, que foi muito bem no último jogo, e o Alan Patrick. Destes 3, apenas um jogará. A tendência, aquilo que rola no bastidor, aponta a manutenção do Maurício, até por uma questão física do Alan Patrick. Dos 3, o Taison é o cara que corre por fora. A disputa está nesse momento entre Alan Patrick e Maurício. Repito, por um critério físico, o Maurício deve seguir no time, mas é lá em Lima que o técnico Mano Menezes fará essa escolha antes da viagem para a Arequipa. Eu quero dizer para vocês que eu já tive mais convicção na escalação do Taison. Sim, eu sei que o Alan Patrick é o titular, que até se machucar contra o Colo-Colo, ele era o dono da posição, daquela ponta do losango lá que tem Gabriel, o Rufi, né, o Edenilson, o Depena pela esquerda e lá o Alan Patrick. Eu achava que ia jogar o Taison, e a gente começa a examinar, a pegar informações sobre o adversário, como joga, time com excelente retrospecto dentro de casa. A lição que o Inter tem que ter aprendido no Chile, quando não tinha o Depena, por exemplo, quando o Mano colocou o Johnny junto com o Gabriel e não deu certo. E Baldasso, acho que Maurício será mantido. Tem altitude também, acho que Maurício será mantido. Tem que ser. O melhor caminho pelo que o Maurício apresentou, até por respeito ao jogador. Claro que se tivesse uma diferença técnica neste momento, física, clínica, tu teria que devolver o Alan Patrick no time. E veja bem, eu repito, eu disse ontem aqui, nós não estamos discutindo quem é o melhor meia do Internacional, é o Alan Patrick e ele está voltando. Mas como eu justamente estou dizendo, ele está voltando. Ele não tem ritmo de jogo. E se eu tenho o Maurício fazendo o que fez no final de semana, eu não preciso arriscar um Alan Patrick caindo de paraquedas na altitude de Arequipa. Não precisa. O Alan Patrick pode voltar gradativamente. No final de semana tem um jogo em Fortaleza. Bota ele mais tempo. Aí ele vai estar pronto para o jogo de volta. Deixa o Maurício. E eu digo mais, tá, JB Ribeiro? Eu acho que nem é o plano B. Eu acho que o Alan Patrick, eu vou surpreender vocês, é o que menos tem chance para jogar. Eu acho que depois do Maurício seria o Taison, que agrega também uma puxada, uma velocidade no contra-ataque e agrega, ao contrário do Maurício, né, os dois têm um remate fora da área, experiência. Diga lá, Ribeiro Neto. Pois então, eu estava pensando, ouvindo as notícias do Melgar, sabia? E fiquei com a convicção de que, por mais que o Melgar seja um localista, por mais que a altitude premie o histórico mande ver, por mais que ele já tenha pedido apenas uma partida no campeonato local para o Sport Cristal, ainda assim, eu comparo muito ao que aconteceu ontem Flamengo e Corinthians. O Inter vai ganhar com naturalidade porque tem muito mais time.
Não, eu Então eu não até estou pode nem ser. um pouco preocupado. Mas o histórico do Melgar ele é bom na Sul-Americana também. Nessa Sul-Americana. Mas olha quem enfrentou. Tá bem, O centroavante do Melgar é o Yuri Alberto, que vai furar a bola. É o artilheiro, inclusive. Eu sei, era o Que melhor lance jogador do time. lamentável aquele do Yuri Alberto ontem, né? Ah, mas aí, um dia eu posso debater o Yuri Alberto com vocês, tá? Porque não me surpreende nada o que está acontecendo aí. Tá? Vocês pintaram aqui o Yuri Alberto como jogador de seleção, coisa não, que tu não vai nunca dizer foi. isso, Ribeiro. Não, eu vou dizer Tu não vai porque dizer eu isso, sempre né? disse, eu estou sendo não coerente, vai dizer, entendeu? tu não vai Mas dizer. ele não é o perna de pau que está sendo. Não, né? não é. Só que ele precisa de um time ligado, um time colado. Ele sozinho não vai decidir Tá, nada. mas o Fluminense tem o Corinthians é um grande time. Não, o Corinthians está desarrumado, cara. Está desarrumado. Vitor Pereira não conseguiu isso. JB. Mas dito isso, Tu tá apostando em quem? O grande cara deles é o centroavante, que é um argentino de 33 anos. Só joga lá, inclusive, né? Quando saiu de lá não deu é a certo, né? quarta passagem dele lá no... Tudo bem, isso já aconteceu com outros jogadores. Mas assim, é o grande jogador. O Sidney Lobo até deu uma informação que a gente não tinha, que colabora com o Ribeiro Neto. De 20 jogos em casa, eles têm 19 vitórias. Ou seja, nos últimos 20 jogos, eles não estão perdendo Só em casa. pegaram um time forte, Sport e Cristal, e foi o jogo que eles perderam. Tá, mas eu entendo, Baldar, mas assim, o histórico deles em casa é bom. Pode não, eu não sou tão detalhista, não avaliei os 19 outros resultados, mas assim, é um bom, né? JB, É uma boa história. respeitando o Melgar, porque a gente tem que respeitar o adversário. Todos os times respeitam. Agora, não vamos tapear. Eu não vou cair no taço. Assim, ó. O JB, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o favoritismo do Inter ganhar ou perder lá depende do Inter e não do Melgar. Boa, se o Inter fizer, boa, se o Inter Baldasso. fizer aquela partida com um salto desse tamanho que fez contra o Colo-Colo do Chile, perde de novo. E vai ter que fazer epopeia Aí de é novo que no tá. Beira-Rio. Eu não Se o Inter quero jogar cair nesse sério, se o Inter jogar sério, só jogar sério, nada demais. Se o Inter jogar sério, o Inter volta a classificar. Eu não quero errar de novo, Meneghete. Eu admito, eu errei. Eu errei. É mesmo? Eu errei. Uma eu vez dei- na tua vida única? É. A gente sabe. Erraram. Aquele erro lá, a gente sabe. Opa. A gente sabe. Não, acabou sendo um dos maiores, é o tá segundo bem, maior. claro. Primeiro entre os dois maiores acertos da minha vida. Mas a situação é a seguinte, o primeiro foi ter te conhecido, né, Meneghete? Salvar da minha vida, tu e Ribeiro Neto me salvaram da escuridão que eu tava. Da lá na escuridão é muito bom. época. E tudo mais. Vamos lá. Só que assim, ó, o que eu preciso dizer, que eu já me perdi aqui, Sim, claro. é o Abre seguinte... as gavetas, né? Abre as Abre as gavetas. Tu gavetas. abriu a gaveta pra mim, eu entrei. Não, o que eu preciso dizer, eu errei. Eu destratei o Colo-Colo como não se pode destratar. Na boa, não dá pra achar o seguinte, o cara é fraco, o Melgar é o grande time, mas assim, o Baldasso tem razão, o Inter entrou lá pra não competir, e eu vou dizer mais, tá? Eu ouvi isso de pessoas do vestiário do clube, do vestiário do Internacional, que o Inter não competiu lá. E pessoas não só, não foi uma declaração pública, isso era que o Mano passou por essa situação. Eu ouvi de caras que estavam no vestiário, até não jogaram e tudo mais, mas ó, a gente não, a corrente depois do jogo era, cara, a gente não competiu aqui, vamos competir em casa. Então eu não vou mais errar, cara. Tem que ir lá contra o Melgar e competir. E se não competir, vai perder. E se não competir, vai perder. É isso aí. Tá, e se tomar 2-0, por exemplo, ou mesmo 1-0, nada garante. Ah, não, toma 2 lá. Não. O Melgar não tem a tradição do Colo-Colo e tal, não sei o quê. Não sei. Não sei, não é Não assim. sei. Perde o jogo lá por um gol de diferença, já tem que se mobilizar também de Claro. novo. César, quero te ouvir. É que nós estamos falando, eu tenho insistido com isso, não? A distância do futebol sul-americano depois da pandemia, ela cresceu muito. Ontem, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o jogo do Atlético Goianiense contra o Nacional de Montevidéu. O Nacional estreou, inclusive, o Soares nos minutos finais do jogo. Quando tu vê a diferença, é que tu precisa colocar isso na nossa discussão. Eu não estou dizendo aqui que o Inter vai ganhar, mas hoje a diferença do Inter, dos times brasileiros para os times sul-americanos, ela aumentou muito, ela é muito grande. E o Inter é franco favorito contra o Melgar, muito mais favorito do que era contra o time do Colo-Colo, mas tem que ter cuidado com o jogo. Eu vejo, por exemplo, uma supremacia muito grande do futebol brasileiro. Acho que nós vamos ver isso também nos resultados. Fica evidente isso. Imagina só, o Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento e foi e ganhou do Nacional dentro de Montevidéu. Em outros tempos isso seria impossível. Então eu acho que o Inter vence o jogo e vence o jogo com tranquilidade, por um motivo muito simples. Se com os chilenos era para ganhar e ganhou, acabou ganhando depois em Porto Alegre, contra os peruanos vai ser ainda mais distante a relação entre Inter e o Vou dizer uma adversário. coisa, tá? São Paulo e Ceará. Fiquem de olho nesse confronto. E vou Fiquem dizer, de olho nesse o confronto. que o César pensou e é verdade. Vamos admitir que o Inter
que um jogo, muita coisa pode acontecer, que tem alguma dificuldade e tal, não consigo ganhar. Ele atropela o Melgar aqui do Beira-Rio. Não dá pra depender disso, Ribeiro. Não dá pra... Contra Tudo o bem, Colo-Colo, tudo bem. tu acha que o que o Inter fez contra o Colo-Colo no Beira-Rio foi natural? Não, Não o foi Inter natural. teve que se mobilizar para Foi isso. uma epopeia, Mas- vai ser mas- lembrada daqui 20 anos. Mas fez cedo demais. Ribeiro. Fez cedo demais, não Ribeiro, precisou tanto Se o tempo pra Internacional, fazer. Ribeiro, vou te fazer uma colocação e eu acho que tu vai concordar comigo. Se o Internacional precisasse ganhar do Atlético Mineiro, vamos supor que o saldo de gols levasse e tal por 3-0. Tu acha que o Inter ganharia? Assim, precisa seria diferente. ganhar. Tu sabe que é diferente tu Claro, precisar. claro que então, é. o que eu quero dizer com isso? Que o Inter empatar o jogo lá amanhã, 0-0, 1-1 e tal, vem aqui e pode até ganhar por 4-0. Tá bem. Agora, se o Inter precisar ganhar por 2 ou 3 gols de diferença, é difícil, porque aí tem o reloginho contra ti. Eu sei, mas assim, como eu falei, eu respeito porque eu tenho que respeitar qualquer Eu time. respeito porque eu tenho que respeitar. É uma ótima frase. Mas é até politicamente correto, né? A gente tem que respeitar. Mas não tem. Não, mas eu acho que tu tá, não eu tem acho que tu cabimento estás, nem. Não, assim, eu ó, acho que tu estás desmerecendo um pouco esse Melgar. Eu acho que tu Não, estás. eu estou colocando eu acho o que te Melgar falta- no lugar do Talvez te Melgar. faltem algumas informações. É que eu tenho bastante informação sobre o Melgar. O Melgar é um time. É o primeiro time fora de Lima a ganhar o Campeonato Peruano. Tá bem. É o primeiro Hoje time ele fora é o de Lima. melhor time. O treinador dele foi treinar uma seleção. É um treinador novo que está assumindo, que Beleza. assumiu faz um mês. E vai com todo esse charme e status perder naturalmente pro Tá bem, mas tu não pode transformar o Melgar num timeco assim, dizendo assim, Não, olha, nós o não Melgar podemos- é uma barbada papinha Não feita. podemos Não é. transformar o Melgar no eu acho que Palmeiras não. e no Atlético Não, eu Mineiro, acho que tem que meu transformar o gente. Melgar como um time classificado para enfrentar o Inter e qualificado nas quartas de final da Copa Sul-Americana. eu acho É isso que que eu tô te dizendo. torcedor Então, do esse Inter- papo, Ribeiro, assim, eu tenho que respeitar, mas aí tu não respeita, então... mas- então tu respeita. Não, eu respeito, mas tem que dizer o que eu acho. Não, Não, mas nós concordamos que o Inter é favorito, o Inter é Aliás, favorito e tem a responsabilidade. O Inter tem que atropelar o Melgar. Não tem que Tem que atropelar. atropelar. Não tem que atropelar, tem que se classificar. Tá, O Inter tem que se classificar. É que atropelar é um termo que A se torna responsabilidade é do pejorativo. Inter. Então, não, pronto. mas o Inter, assim, ó, no começo de conversa, o Internacional tem que passar sem sobressaltos Não, pelo Melgar. quer ver? Só que o que Me não responde, pode, não. e aí o que eu digo que é o erro, é que aí a gente fica criando, inclusive, um clima, que o jogador Clima, entra lá então e tá, tal. tá aí, bem. tipo, Eu vamos tenho jogar uma aqui, pergunta pra passando vocês contra aqui. o Colo-Colo. E eu vou aí, perguntar, deixa eu só não ter, pra assim, ó, ti, um vou programa de perguntar. debate. Tu vai te o decepcionar, Inter- se o for outro pra mim, vai te começa. decepcionar comigo. Não, Eu já por sei a isso- tua pergunta. Por isso Vamos que eu lá, vou perguntar vamos pro ver. Baldasso. Baldasso, se o Inter for Eu eliminado sabia pelo que era essa. Melgar, é crise? É crise. Pronto, acabou o Só que assunto. assim não acabou Pronto, e eu vou te acabou o dizer assunto. por quê. Eu vou te dizer porque o Inter é melhor que o Melgar e tem que passar pelo Melgar. Eu concordo A contigo. responsabilidade é do Inter. Só que assim, o Inter ser melhor que o Melgar é um dos pontos a ser analisado, talvez até o mais importante. Só que se tu não tiver estratégia, envolvimento, várias questões, tu vai perder pro Melgar, Joga a cara. bola, é óbvio que tem que jogar Nós a bola. divergimos. Sabe qual é o resumo da ópera? Eu respeito mais o Melgar do que tu. Tá bem. Eu respeito mais o Melgar do que tu. Matheus Dávila, vamos lá, um destaque do Grêmio. Falar do time, Meneghetti, porque o Grêmio está terminando, né? Está na reta final daquele período de preparação para o jogo contra o Guarani, aquele intervalo de 10 dias, e o Roger em nenhum momento escondeu a escalação. O time está definido para o jogo da sexta-feira. O único mistério está no gol, porque o Breno está de volta, o Gabriel Grando estava sendo titular, e não há, no campo, no trabalho diário, uma garantia do retorno do Breno. O que há é uma informação de bastidor que aponta a conversa do técnico Roger Machado para o retorno do Breno na sexta-feira. Agora, no trabalho onde o time foi posicionado, com a presença do Lucas Leiva na vaga do Bitelo e do Guilherme na vaga do Ferreirinha, o goleiro era o Gabriel Grando. Essa dúvida vai persistir até minutos antes da bola rolar. Ontem nós tivemos a possibilidade de conversar com a comissão técnica e eles até brincaram em relação a isso. É o mistério que o Grêmio faz. Agora, o Leiva vai para o jogo e o Guilherme também, os dois reforços confirmados, com o Tassiano no banco de reservas, Meneghetti. Boa, Dávila. Olha só o que eu tenho em mãos. Revista Gol nas bancas de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul. A Gol destacando aqui o que os memes tratam, né? O ataque chimia do Internacional, Pedro Henrique, Alexandre e Alemão. E sabe o que tem dentro da Gol que eu achei muito bacana? Porque é o meu clube preferido na Serra Gaúcha. Pôster do Esportivo. De Bento Gonçalves, alô comunidade da Serra, Bento Gonçalves, Garibaldi, toda aquela região empreendedora. O time meu preferido da Serra Gaúcha tá aqui, ó. É o Esportivo e tem pôster do Esportivo. Tem pôster também do Avenida. Avenida que tem até narrador que jogou lá, né? O Paulo Brito jogou lá, né? Os dois que subiram para a Série A. Parabéns ao Avenida
parabéns ao Esportivo, né, que subiram para a Série A do futebol gaúcho. A revista Gol está nas bancas da capital e do estado. Meneghetti, esse negócio de isolamento, Meneghetti. Porque tu tem que ver o JB falando algumas coisas e não pode te meter, o Paulinho fica no teu ouvido, não te mete, o Meneghetti vai atrapalhar. E eu tinha vontade, quando o JB disse, a gente tem que ter alguns cuidados para falar aqui, para que os jogadores não se sintam pressionados. Eu tinha vontade de pular da TV e engolir o JB. Porque se tu for doutrinar o que o JB disse nesse programa nos últimos 2 anos, eu vou enlouquecer. Mas eu vou para a tua pergunta. Depois desse relato da minha angústia do isolamento aqui, eu vou para a tua pergunta. Eu não tenho problema do Roger fazer nenhum tipo de suspense com relação ao goleiro, desde que isso não entre no vestiário, ou seja, que ele não tenha dúvida. O Roger não pode cometer o erro cometido por outros treinadores, sobretudo aquele que hoje treina o América, o senhor Wagner Mancini, que fez um revezamento de goleiro e enterrou a confiança dos 2. Eu só peço que o Roger escolha um. Eu não vou nem colocar aqui que eu prefiro A ou B. Eu só quero que ele escolha um e dê confiança para esse um. A partir daí as coisas vão melhorar. Só não pode esse suspense colocado pelo Matheus Dávila de alguma forma também esteja dentro do vestiário, porque aí eu já sei o resultado e o resultado não é bom, Meneghetti. Surpreendentemente, eu concordo contigo de forma integral. O Tite inventou um revezamento na Copa do Mundo, na seleção brasileira. Estudando uma Copa do Mundo, são 7 jogos no máximo de capitania. Então, braçadeira num jogo para um, braçadeira para outro. Tchê, não existe. Liderança tu não compartilha. Ou tu tem a liderança e tu tem uma ascendência sobre os jogadores, né? Ou então tu vai ter que definir, montar e preparar um líder. Agora, a seleção brasileira não tinha tantos líderes assim, a ponto de um jogo é um jogo é outro, como que dividindo a responsabilidade da liderança e da capitania. E vale mesmo para goleiro. O mais importante, eu acho que o Breno é mais goleiro que o Grando. O Grando tem 2 bons goleiros. A informação que eu tenho é de que a direção, alguns dirigentes gostariam de ver o Grando jogar algumas partidas, porque o Grêmio precisa vender um jogador. E o Grando, goleiro, 2 milhões de euros, 2 milhões e meio, 1,5 milhão, não muito mais do que isso. Então o Grêmio gostaria a direção que o Grando jogasse. Eu acho que o Breno é mais goleiro. O importante é definir um deles. Eu acho os dois rigorosamente da mesma qualidade. Uns com umas características melhores de um lado, outras do outro. São 2 goleiros de boa qualidade, que têm condições de ser titular do Grêmio. E acho que o Grêmio não tem que vender. Está se criando isso, o JB ontem estava falando sobre isso. O Grêmio tem que vender para fazer dinheiro, porque só precisa de um goleiro bom. Parem com isso. O Internacional, durante 5 anos, não houve discussão em lugar nenhum sobre Inter contratar o goleiro. Porque o Inter tinha um privilégio, durante 5 anos, de ter 2 goleiros de primeira linha, que quase ninguém tem. O Inter teve o Lombo e o Danilo. O Danilo Fernandes era reserva e recebia a proposta de 3 em 3 meses, porque seria titular na metade dos clubes brasileiros. Então, se o Grêmio tem o privilégio de ter 2 goleiros em condição de titularidade, não mexe nisso, cara. O Grêmio tem tanta coisa para se preocupar o ano que vem em montar um novo grupo. Goleiro ele não precisa mexer, ele tem 2. Goleiro e zagueiro não precisa mexer. Diga lá, JB. Não, eu tive nessa semana no treino do Grêmio e eu vou responder a pergunta do César. Não existe dúvida. Por quê? O Roger, antes da atividade começar, ele chama os goleiros para conversar e teve inclusive um momento separado com o Breno, batendo um papo com ele. E ali naquele primeiro momento a gente imaginou, bom, deve ser o Breno o goleiro titular. Só que depois, na atividade, ficou claro, pelo menos para mim, que estava vendo o Roger fez setores, né, ataque contra defesa, e aí estava assim, o Gabriel Grando e mais toda a linha defensiva, os 4 de defesa. Falei, bom, então ele escolheu o Gabriel Grando. Porque ele está entrosando os setores e escolheu Isso foi no treino de segunda? Foi no treino, não, foi no treino... Hoje é quarta. Foi ontem ou foi de segunda? Foi segunda. O Diogo Rossi tem outra percepção. Ele aposta numa tendência de Breno como titular. Tá, não, aí é que tá. Depois eu sei que alguns outros colegas, eu vi que o Deconto botou no Globo.com que a conversa com o Breno foi, e aí ele tem uma informação de bastidor que a conversa foi para dizer, Breno, tu é o titular, Chapecó, tu foi bem, mas tu precisa ir para reserva.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos uma dúvida, mas o Roger e os goleiros não têm. Seguramente os goleiros já sabem que é, porque nessa conversa o Roger deu. A grande questão é que nós não sabemos. Existe o indício do treino e essa informação de bastidor que o Diogo e o Deconto têm. E vamos colocar então o Dávila também, é setorista do Grêmio na Rádio Bandeirantes. Quem é que tu tá apostando que é o titular do Roger, Dávila? Para sexta-feira eu aposto no Gabriel Grando. Eu estava no treinamento com o JB, fiquei também com a nítida impressão de que o Grando era o titular na atividade, mas para a reta final do Campeonato Brasileiro eu acho que é o Breno ainda, Meneghetti. É assim, ó, o Ribeiro Neto, tu é um grande comentarista, Ribeiro Neto. Tu é um baita comentarista, Ribeiro. Tu é o meu comentarista número 1, mas quem vai comentar o Grenal é o CCD. Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. Eu estou aliado ao Baldasso. O Grêmio tem 2 goleiros, ok. E digo isso sublinhando que no Brasil não tem nenhum goleiro fora da curva. Nenhum é fora da curva. Ah, o Everton do Palmeiras é o melhor. Tá bem, beleza. Posso até acertar que ele é um fora da curva, que é o Cássio do Corinthians. Não, também tem Everton histórico tá e melhor tal, que ele. mas também comete os seus franguinhos, que é normal. O que eu quero dizer é o seguinte, não adianta, o Grêmio ainda vai ver no ano que vem, vai estar com a magia da volta do Groito, pode ter certeza, tá? Mas assim, ó, não vai fazer muita diferença, o Grêmio tem goleiros ok e tal, se preocupa com outras coisas. César, vem. Eu quero uma enquete, eu preciso de uma enquete, Menega. Tô aflito aqui. O Matheus acha que joga o Grando. E vocês acham que joga quem? Eu quero saber quem é que vai ganhar. Não faz diferença Quem é que boa, joga? CCD. Tá, mas quem joga? Quem joga? Eu acho que vai jogar o Grando. Eu acho que joga o Grando. Eu acho que joga o Grando, porque o Grêmio... Eu vou dizer por que eu acho o Grando. Porque o Grêmio quer vender um goleiro. E o Grêmio... A informação Mas que o eu Breno tenho... teve proposta também. Hã? O Breno teve proposta. Mas é que a informação que eu tenho é que o Grêmio acha no seu bastidor que o Breno é mais goleiro. Então eu gostaria de ficar com o Breno e vender o Grando. Não, é uma boa leitura, uma boa informação, na verdade. Aí eu vou te dizer, percepção de treino. Para mim, no treino, ficou claro, porque às vezes acontece o seguinte, ó, o técnico, o que ele faz? Ele bota o goleiro titular no time reserva pro ataque principal atacar ele. E aí, provavelmente, vai ser melhor. Mas não foi isso. O Roger claramente separou os times e colocou em setores diferentes, em campos diferentes, inclusive. E para mim ficou nítido. Ele queria entrosar os caras e ele botou o Grando. Se eu pudesse bancar, bancaria. Mas tem a questão de, o Roger vai administrar o grupo, o Chapecó, o Breno era titular, eu vou seguir. Vamos ver. Fala, mas eu César. acho que é grande. Não, é que isso aí é nos anos 80, JB, que tu fazia. Tu treinava porque o goleiro pegava a bola só com as mãos, e aí tu treinava o cara do time titular, porque o time titular chutava mais do que o time reserva. Só que hoje as defesas jogam com o goleiro também participando do jogo com os pés. Então, se tu botou no time reserva, é porque é reserva. Intervalo e o Matheus Dávila conversa com vocês na live do YouTube. Salve, senhores! Estamos aqui na live do YouTube, donos da Bola RS. Deixa eu ver aqui quantos nós temos ao vivo neste exato momento. 15 mil! Nós temos 15 mil participando. Recebi aqui um comercial. Comercial do quê? Deixa eu ver. Kawaii. Não uso esse aplicativo. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui, ó. Participando conosco, o Marcos Martins. Quero mais meme, por favor. Valeu, grande abraço pra ti, cara. O Agubert diz, é verdade que tem um time de futebol vegano no Brasil? Não sei. É proteína, né? Será que corre os 90? Eu não sei. Claro, deve correr. Cara, tem muito atleta vegano que faz uma dieta vegana, não né? Enfim, eu tô fora. O abraço, Thiago Rumes. O Paulo diz, Paulo Júnior. Adriel é o goleiro do Grêmio, pegador de pênalti. Na base, de fato, era um grande pegador de pênalti. Hoje é o terceiro goleiro gremista. Fernando Duarte Maidana, mestre Ribeiro Neto. Um abraço pro Ribeiro Neto lá embaixo. O Cássio diz o Connect. Pelo amor de Deus, o cara... E aí já não sei. Todo mundo... Abraço, Carlos. Grande abraço pra ti, meu velho. Vamos lá. É verdade que tem... Já respondi. Quem mais tá por aqui? Os dois são ruins. Eu traria Felipe Ramos. Diz... Ou melhor, o Felipe Ramos diz, os dois são ruins. É o Felipe Ramos. Eu traria o Marcelo Groy. Marcelo Groy, que segundo o Thiago Nunes, que nós escutamos ali na primeira parte do programa... Foi procurado e queria voltar no ano passado, mas a direção achou que não e tudo mais. Cadê os colorados? Acabou, Paulinho?
JB, o time do Mano Menezes para encarar o Melgar. Time que treinou nesta manhã lá em Lima, no Peru, e já está em Arequipa, agora há pouco, chegando depois do treinamento. Daniel, Bustos, Mercado, Vitão, René. Vitão, Mercado e René. Gabriel, Edenilson, Depena, Maurício, Wanderson e Alemão. Mesmo time. Mesmo time que ganhou do Atlético Mineiro por 3-0. Tá certo, é isso aí, é o que tem que ser. Acerta o Mano Menezes, mantém o Maurício, o resto do time também está muito bem colocado. A diferença é o banco, porque no banco nós vamos ter o Alan Patrick, vamos ter o Tyson, tem Pedro Henrique no banco também. Tá legal, é assim, tá tudo certinho. Vamos apostar aqui que um deles vai jogar, tá? Claro. Vamos imaginar assim, ó. O Inter sai ganhando o jogo, vira intervalos. 15 minutos vai entrar o Alan Patrick, porque é o cara da retenção de bola, de prender a bola e tal. Não, o Inter tá com dificuldade. Vai entrar o Tyson, que é o cara também do arremate de fora da área, exemplo do Maurício, da puxada de contra-ataque, de velocidade. Vai acontecer a primeira, porque o Inter já vai estar ganhando o jogo e vai estar tranquilo. E tem outra coisa que eu nunca apostei no Alan Patrick como titular, porque ele tem um alemão, né? O grande momento do Alan Patrick no Inter era com o David, quando o Mano abre o David um pouco para a direita, tem o Wanderson e o Alan Patrick de falso 9, entrando na área e fazendo gols, inclusive. Então, acho que se for isso que o JB está dizendo, o time que treinou, né? Eu acho que acerta o Mano, faz a obviedade. O time ganhou, o time está bem, o Maurício está num grande momento, jogadores vêm de lesão, são mais veteranos, altitude, jogo que vai exigir taxa de participação dos jogadores, acho que acerta. Como é bom ter treinador, cara. Como é bom ter treinador. Treinador que faz o óbvio, faz o que tem que ser feito, atendendo às coisas óbvias do futebol. Que coisa boa não ter mais inventor no Beira-Rio. E veja, Baldasso, como o Inter tem banco. O Inter tem, além desses dois que tu falasse, Pedro Henrique Exatamente. no banco. Exatamente. O Inter tem Pedro Henrique no banco. Assim, ó, isso aí me desce meio enviesado, tá? Ter o Pedro Henrique, pra mim, é o grande jogador do Inter, junto com o Wanderson no banco. Eu estou sublinhando o que tu está dizendo, né? O Inter já está só esperando o seu adversário na grande final. Eu tenho mais uma, Meneghetti, que eu descobri nessa manhã. Ela envolve, e eu sei que alguém vai dizer assim, alguém pode chegar e dizer, mas JB, a questão do jogador e tal, mas ela é financeira, ela envolve uma questão na Câmara de Disputas da CBF, mas que pode acabar respingando no Grêmio. O que é Câmara de Disputas? Existe uma Câmara de Disputa na CBF, que, sei lá, se o clube não pagou um treinador, um jogador, o jogador pode entrar, empresários, qualquer coisa, para não ir para disputa comum. Quando o Guilherme, atacante do Grêmio, que na época era do Grêmio, estava emprestado para o Sport, foi vendido para o Mundo Árabe, ele tinha assinado com um empresário gaúcho. Esse empresário não participou da negociação da ida dele para o clube árabe. E ele entrou então na Câmara de Disputas da CBF contra o jogador Guilherme e contra o seu novo empresário. E ele acaba de ganhar uma indenização de R$1.600.000 que precisa ser paga pelo jogador. Pelo jogador? Pelo jogador. O jogador é o seu empresário, alguém tem que pagar. Pode ser, daqui a pouco se ele faz um acordo com o seu novo empresário e paga. Aí alguém vai dizer, mas JB, o problema é das finanças do Guilherme, que ele está devendo esse dinheiro. Mais ou menos. Se não pagar, a Câmara de Disputas da CBF dá 1, advertência, 2, impede o registro do jogador. Então assim, ele precisa pagar essa conta. Daqui a pouco alguma coisa. Fora que é o seguinte, o jogador que tem uma causa dessa perdida, como é que fica a cabeça? Meneghetti, se eu tiver uma causa perdida de R$1.600.000 que eu tenho que pagar, o meu desempenho aqui no programa não vai ser o mesmo por um bom tempo. Tu acha? Claro que vai. E outra coisa, tá? O Amodeu deve estar apavorado com essa notícia, porque a gente sabe quem é que vai pagar essa conta, né? Por quê? O Grêmio? Quem vai pagar vai ser o Grêmio, né? Claro. Por quê? Ele não vai ficar sem jogar, vai negociar com o jogador. Bom, a gente não tem tempo para debater esse assunto. Vamos tentar, vamos acompanhar o desdobramento disso aí. Só rapidinho aqui, tá? Acho que o Grêmio não tem que pagar essa conta. Não, Quem tem que pagar, se for pagar, é o jogador e o empresário. Não, também não tem. Eu só coloco isso que é o seguinte. Na prática não é isso que acontece. Se o jogador não se acertar, e é por isso que envolve o Grêmio, a CBF diz assim, então tu tá punido, tu não pode entrar em campo. E aí prejudica o Grêmio. Vamos acompanhar e talvez a gente volte a falar esse assunto nos próximos dias. Neste domingo, dia 7 de agosto, tem debate aqui na Band com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. A partir das 9 da noite, famoso 21 horas, na TV Bandeirantes, nas rádios, Bandeirantes FM e Band News FM, e no nosso canal do YouTube, canal Band RS. Você vai acompanhar o confronto de ideias dos postulantes ao Palácio Piratini. É neste domingo, com 2 horas de duração, a partir das 9 da noite, com a apresentação, a ancoragem do debate de Osíris Marins. Vamos colocar no ar a nossa enquete interativa, o resultado final. Quem tem a
Missão mais difícil, o Grêmio para ser o campeão da Série B ganhou 63%, o Inter para fechar o Brasileirão no G4, 37%. Hoje às 7 da noite, Donos da Bola versão rádio, na Rádio Bandeirantes FM 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS.